Amém, queridos? Livro do profeta Isaías, capítulo 58. Isaías, capítulo 58. Quando você achar, fique em pé em nome de Jesus. Livro do profeta Isaías, capítulo 58. Amém? Falta alguém achar ainda. Amém, igreja? Vamos ler então. Livro do profeta Isaías 58 diz assim: clama em alta voz, não te detenhas, levanta a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, têm prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu o não sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Amém? 59, só o início do 59. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para não poder ouvir. Amados, eu gosto muito de fazer o comentário do tempo, da época, né? E preguei aqui mesmo, 2 vezes. Isaías, profeta Isaías, cerca de 700 anos antes de Cristo. E eu quero chamar a atenção da igreja. Por quê, amados? Porque a Bíblia, ela se repete. O mundo, ele é uma repetição. Só mudam os tempos, as épocas. Porque o que Isaías foi chamado por Deus, o que Deus anunciou através do profeta Isaías, queridos, ainda hoje o profeta tem que anunciar para o povo de Deus. Ainda hoje, 2021, nós precisamos sermos lembrados por Deus que há cerca de 2.900, 2020, 750 anos, 2.000, quase 3.000 anos, a palavra de Deus ainda serve para a sua igreja, para o seu povo. Antes de Jesus, 700 anos, Jesus veio e falou tudo isso para aquele povo nos seus 3 anos e meio de ministério. Hoje, 2021, essa mesma palavra, ela vai servir para trazer um despertamento à igreja. Naquela época era o profeta, o sacerdote. Hoje nós somos sacerdotes. Hoje nós somos profetas de Deus.
Naquela época Deus falava e o profeta alertava o povo. Hoje nós lemos a palavra de Deus e o Espírito Santo em nós anuncia o despertamento através do homem, do profeta, da mulher. Então os tempos mudam, mas os propósitos de Deus continuam sendo os mesmos: corrigir o seu povo, chamar a atenção do povo, despertar o povo. E nós vamos ver em que Deus traz despertamento através do profeta Isaías, anos atrás e agora, hoje. Nós não podemos, amados, desprezarmos o Antigo Testamento. Tem irmãos que só pregam no Novo Testamento e deixam o Antigo Testamento para lá. Não! O Antigo Testamento ele aponta para hoje, para amanhã, para depois, e assim vai. Não foi cancelado o Antigo Testamento. Jesus acrescentou, Jesus abreviou algumas coisas para que nós entendêssemos melhor, mas tudo aponta ainda para hoje, e para amanhã, e para depois, se Jesus não voltar. O profeta, o sacerdote, é ele quem tem a responsabilidade de despertar o ser humano. Aqui Deus fala acerca, levanta a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. Amados, nós somos o povo de Deus, a igreja do Senhor. Mas é só a igreja do Senhor que deve ser chamada a atenção? O despertamento é somente para a igreja? Não, não é. É para o povo de Deus e para Jacó. É para o povo de Deus, para aqueles que estão dentro da igreja e para aqueles que estão fora da igreja, mas que creem no Senhor Jesus, que creem num Deus Todo-Poderoso, que creem que um dia Deus vai enviar o seu Filho de volta, que creem que haverá um arrebatamento. Mas observe: clama em alta voz, não te detenhas. Não pare, amados. Nós podemos e devemos ser profetas dentro das nossas casas, na rua, no nosso trabalho. Nós temos a palavra de Deus revelada, a vontade de Deus revelada através da Bíblia para nós sermos profetas, para nós anunciarmos aquilo que Deus nos revela através da sua palavra. Nós somos profetas da palavra revelada, queridos. Eu não acredito e não aceito essa história de que não tem mais profeta no mundo. Tem sim. Nós somos profetas de uma palavra revelada, está aqui. Se Deus falava com o homem e o homem escrevia, era profeta. Se nós falamos, porque Deus através do Espírito Santo nos instrui a falar, através da sua revelação, daquilo que Ele quer que o mundo, que o povo dele, a igreja, ouça e desperte, nós não somos profetas? Por que não? A diferença é que na época Deus falava e não tinha ainda as escrituras, estavam sendo escritas. Então Deus falava e o profeta largava o aço. Isaías teve confrontos diversos com seus governantes. Jeremias confrontava as autoridades da época. E nós, como igrejas, como profetas de Deus, amados, precisamos confrontar as autoridades celestiais do mal, que trazem influência sobre a humanidade, que buscam pessoas que não estão guardados e não vivem a palavra de Deus, para trazer
ou levar em meio a famílias, para levar no seio de famílias, de comunidades, a vontade que não é de Deus. Então eu não sou profeta quando eu anuncio a vontade de Deus revelada através da Bíblia? Sou. E você também é profeta. E você precisa exercer a sua função, o seu sacerdócio e função de profeta. Eu sou profeta. Eu prego a palavra de Deus, aquilo que Deus fala comigo através da sua palavra, e Ele me dá o discernimento para trazer uma condição de que a igreja entenda a sua palavra. Eu sou profeta. E vocês serão profetas. Alguns já são profetas. Mas de uma forma geral, a igreja precisa ser profeta, ser boca de Deus nesse mundo. Ser profeta é ser boca de Deus em meio a um mundo impiedoso, mau, covarde. Então Deus fala através do profeta Isaías e fala hoje para vocês: clama em alta voz, não te detenhas, não pare, que ninguém impeça, ou que nada impeça você de falar. Clama em alta voz. Clamar é falar alto, clamar é orar em voz alta. Não é você ficar, aí é você e Deus. Mas aqui ele não diz, fala baixinho comigo. Olha, eu quero ouvir o povo em oração. Olha, sai um a um e diz o que eu estou falando. Não, Deus manda o profeta ser como um atalaia, tocar a trombeta. A trombeta era para trazer despertamento de que o inimigo se aproximava. A trombeta era para trazer um despertamento, para que o povo se reunisse, porque a autoridade, o rei, o profeta, o sacerdote, o juiz, ia falar àquela nação. E nós somos atalaias de Deus, esse ministério de intercessão. Eu não vou cansar de falar isso para a igreja, eu quero inculcar isso na cabeça de vocês. Eu quero fazer com que essa palavra, em nome de Jesus e pelo Espírito Santo de Deus, fique alojada na mente de vocês, e que vocês, todo aprendizado de oração, intercessão, batalha espiritual, fique guardada no coração de vocês, para quando vocês viverem suas lutas, ou as lutas que não são de vocês, como foi orado aqui pelo pastor Everton, e nós estamos cansados de falar, como foi orado pelo pastor Ricardo, e nós estamos cansados de falar, e a igreja precisa puxar, bater no peito, e dizer: eu sou um intercessor, eu sou um atalaia de Deus, eu sou alguém que ora e intercede, eu sou alguém que vigia no mundo espiritual por esta igreja, pela minha liderança, pelos meus irmãos, pelas famílias, pelos enfermos, pelos enlutados. Desperta a igreja. Deus usa Isaías e diz para ele: a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. Transgressão é algo terrível, amados. Transgressão, transgredir, ir além. Todos nós conhecemos a palavra de Deus e sabemos, e eu costumo dizer aqui, que o crente antes de começar a errar, o crente antes de cair, o Espírito Santo sinaliza para ele. Nenhum crente peca, falha, enfraquece, amados, sem ser alertado pelo Espírito Santo, principalmente no ministério como esse aqui. Quantas vezes eu me entristeço orando por algumas pessoas, quantas vezes eu fico perguntando para Deus: Senhor, o que está acontecendo? É Covid-19? Esquece isso, amados, está todo mundo aí, ó. É só se prevenir, olha, tem espaço. Aí nós vamos esfriando, e quando nós esfriamos,
significa que nós estamos perdendo a intimidade de Deus, estamos nos afastando da essência na vida do crente, que é Deus. Estamos começando a nos afastar, porque a transgressão, ela é pecado e ela leva a um pecado maior, e o pecado, todo mundo sabe, afasta o crente de Deus, corta a ligação do crente com Deus. Por isso que eu quis ler aqui o 59. Eis que a mão do Senhor não está escolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder te ouvir. Amados, Deus está com as mãos estendidas, e os seus ouvidos estão atentos, mas observem: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Imagina o profeta ter que falar isso para um povo que estava vivendo degradadamente em pecado. O livro de Isaías é isso. Preguei lá em 54, preguei em 54, tive lá no capítulo 53, 46, Salmos 46, com um comentário ali. Será que a igreja, o crente do Senhor, o templo do Espírito Santo, não percebe o que está acontecendo dentro dele? Será que ele não percebe o esfriamento? Será que ele não percebe que ele não está mais orando porque ele transgrediu algo com Deus? Será? Será que os nossos corações continuam limpinhos e a nossa vida realmente saudáveis com Deus? Ah, não, amados. Eu sou crente há 20 anos, vou fazer 21 anos de crente, dia 10 de setembro, se Deus permitir. E eu sei exatamente as vezes que eu me senti fraco. E eu sei exatamente quando algo está acontecendo. Primeira coisa, amados, nós começamos a termos um esfriamento com a palavra e com a oração, porque é isso que o diabo quer. Crente que não ora, crente que não lê palavra, é um crente prestes a cair, é um crente prestes a enfraquecer e se desviar. Então Isaías, ou Deus falando através de Isaías, versículo 2: todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos. Observe, amados, Deus quer verdadeiros adoradores. Deus não quer crente, adoração de aparência. Não adianta você se mostrar para a igreja que você é um crente exemplo, que você é um cara que não adianta. Deus não se agrada disso aí, e isso aí faz parte da iniquidade. Quando nós nos apresentamos como sendo e não sendo, quando nós queremos mostrar algo que nós não somos diante de Deus, isso é pecado, isso é iniquidade. Parecemos ser algo que na verdade não somos. Olha o que Deus fala através de Isaías: todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos. Eles querem saber, eles querem conhecer o que Deus tem preparado para eles. Eles querem viver, querem ter conhecimento daquilo ali. Mas observe, como um povo, essa palavra sempre me chama a atenção, como se fosse, como sendo um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus, como sendo um povo que pratica a justiça, observe, amados, e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, tem prazer em se chegar a Deus. Acham, pensam que tem o prazer, transparecem esse prazer, mas Deus conhece os nossos corações, amados.
Deus sabe o que nós temos realizado diante dele. Deus sabe como eu tenho me apresentado diante dele nas orações. E nós, às vezes, aqui diz que esse povo, ele queria se mostrar todo para Deus. Eu gosto muito lá do capítulo 29 ou 23, não lembro mais. Esse povo, Isaías mesmo, esse povo me adora somente com os lábios. Ou seja, diz que adora, diz que ora, diz que... mas o seu coração, a sua sinceridade, o seu querer, está longe de mim. Isso é triste, amado. Eu estou falando de 700 anos antes de Cristo. Bota mais 2020. E vocês vão ver como isso se repete. Jesus falou a mesma coisa. O meu Pai procura verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. O que Jesus está falando? Que ainda na época dele haviam muitos religiosos. A maioria eram religiosos, queriam viver a religiosidade, mas não adoravam Deus em espírito e em verdade. E quando a Bíblia diz que Deus procura verdadeiros adoradores, observe, amado, se Deus procura é porque não é fácil de achar. É igual a intercessão. Procurei alguém que estivesse na brecha para que o meu povo não fosse espalhado. Ezequiel 22, 29 e 30. O início do meu ministério de intercessão começou aí. Busquei, procurei alguém que estivesse na brecha para que o povo não fosse espalhado. Amados, se nós não tomarmos uma palavra dessa para nós, eu estou falando para a igreja, mas é para cada um de vocês e é para mim. Não se preocupe com o seu irmão do seu lado. Assuma para você essa palavra e faz você a sua parte. Viva você. Eu canso de falar, hein? O culto, hoje tem aqui umas 40 e poucas pessoas. O culto não é formado por vocês num grupo. O culto é formado no individual. Cada um de nós somos adoradores. Estamos em comunhão, estamos reunidos, mas eu presto o meu culto e cada um de vocês presta o culto a Deus. O culto é individual, amados. É igual a salvação, é individual. Nós chegamos aqui porque aqui é o lugar onde os santos de Deus se reúnem. A igreja é a assembleia dos santos, a reunião dos santos, para adorarmos a Deus, louvando um só coral, batendo palmas, numa só palmas. Nós precisamos puxar essa responsabilidade para nós, para cada um, para não cairmos nesses erros, para não cairmos nessas armadilhas de um inimigo que sabe o poder que tem uma igreja de oração. Um inimigo que sabe o poder da intimidade do crente com Deus. O inimigo que sabe o poder da comunhão da igreja, da união dos irmãos pelo Espírito Santo de Deus. Somos mais fortes, somos mais poderosos. E eu lembro de uma promessa de Deus aqui nesse altar, está anotado na minha agenda. Deus fará desse povo um povo forte, um povo poderoso, um povo grande, um povo instruído na sua palavra. Grande que eu estou falando não é 200, 300 membros não, amados. Nós temos dificuldade com os poucos membros que temos, mas Deus vai preparando o ministério. Se tiver que ser 200, seremos 200. Se tiver que ser 500, seremos 500. Mas Deus precisa mandar obreiros, Deus precisa despertar esses que aqui estão, Deus precisa transformar mais as vidas através da nossa proximidade com Deus,
através do nosso conhecimento da sua vontade, que é a palavra, e através da nossa vida de oração, que gera intimidade, para nós sabermos, tomarmos conhecimento e fazermos e cumprirmos o propósito de Deus na nossa vida. Sem oração, você não vai entender o propósito de Deus. Sem leitura da palavra, você não vai entender o propósito de Deus. Mas eu asseguro, existe um propósito de Deus para cada um de vocês. Essas crianças, Guilherme, Felipe, Arthur, a Samara, queridos, existe um projeto de Deus para essas crianças. E sabe quem tem que trazer esse despertamento? Nós hoje. Falei isso semana passada. Nós somos responsáveis em deixar uma geração saudável, porque o mundo é mau e nunca vai melhorar. O mundo só vai piorar, queridos. Cada dia mais a igreja terá as suas dificuldades. Cada dia mais essas crianças viverão a proximidade de um inimigo espiritual. Diversas formas tem o inimigo atuado no meio principalmente das crianças e daqueles que ensinam, daqueles que ministram a palavra. Eu tenho tido umas dificuldades, revelo para vocês, eu tenho enfrentado lutas, mas eu me coloco diante de Deus e digo para Deus: o Senhor é o meu Senhor, o Senhor é o meu Deus, o Senhor é a minha fortaleza, o meu refúgio, eu não temerei. Ou vocês pensam que o diabo não investe muito mais pesado na minha vida do que na vida de vocês? Vocês acham? Bobinhos. Bobinho que vocês são. Vocês não conhecem 1/3 da luta que eu enfrento. Vocês não conhecem 1/3 das minhas noites. Mas eu tenho dificuldades. Eu tenho guerras, lutas constantes. Perguntam-me pelos direitos da justiça, tem prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Eu acho um absurdo crente perguntar para Deus por que eu estou orando, por que eu estou jejuando, por que eu estou padecendo. Não pergunte para Deus, amados. Crente perguntando: Senhor, por que aconteceu isso comigo? Não pergunte, reflita no Senhor, medita, avalie a sua vida antes e depois daquilo ali. E se você acha que você estava certo e aconteceu, Deus tem um propósito ainda maior para você. Deus está te dando uma prova, amados. Deus quer que você prospere em todas as áreas de sua vida. E nós semeamos na lavoura de Deus quando nós vivemos a vontade de Deus, quando nós buscamos viver uma vida com Ele, nele, independente do que está acontecendo à nossa volta. Lembre-se, o diabo, o vosso adversário, está ao vosso derredor. O diabo não desiste, ele não brinca de ser diabo. Então toda vez que o crente dá uma brechinha e Deus permite, algo vai mudar na sua vida e não será para bom. Não será. Então o crente precisa ser vigilante, precisa ser atalaia. A mulher, a esposa, o marido, o esposo, o filho. Alguém tem que se levantar e tomar o horário do turno. Como um quartel, amados. A noite inteira o quartel tem turnos. Tem vigias, tem atalaias. E se alguém tenta entrar, o cara dá um tiro para o alto. É a trombeta dele. Mas o crente não quer orar.
o crente não está acreditando, o crente acha que está muito legal. Quando alguém toca a trombeta, o inimigo já está dentro da sua casa. Quando alguém toca a trombeta, o inimigo já está fazendo ruaça. Já tem soldados caindo por terra, ferido, machucado. Igreja, nós somos os sentinela nesse mundo. Somos nós que temos que tocar a trombeta lá para fora também. Você acha que não tem gente ouvindo essa mensagem? Tem. Eu não entro, mas eu vejo lá, não sei quem curtiu, não sei quem acompanhando. Não vivo o Facebook, não vivo o Instagram. Mas eu vejo chegar o meu celular, mostra lá a mensagem que entrou. Fulano está te seguindo. Fulano não sei o que da CEIAP. Amados, é um canal excelente. Agora então, transmitindo direto. É YouTube, Everton, é isso? Cadê Everton? É YouTube? Esse aqui é o YouTube, não é isso? É um canal do YouTube, não é? Então nós temos uma ferramenta de poder em meio ao mundo e em meio aos crentes. E essa trombeta hoje está tocando ali, amados. Está trazendo despertamento, não só para vocês aqui, mas para quem está nos assistindo. E eu vou me calar? Eu vou desistir? Você acha que eu não vou fazer igual Deus falou para o profeta? Clama em alta voz e não te detenhas. Eu duvido o dia que eu parei de falar acerca de pecado, de transgressão, de falhas. Eu nunca parei e nunca vou parar. Eu vou continuar anunciando, tocando a trombeta. É isso que a igreja precisa fazer. Vamos lá. Porque jejuamos nós e tu não atentas para isso? Porque afligimos a nossa alma e tu o não sabes? Olha que pecado. A pessoa crente falar isso para Deus: Senhor, por que tu me afliges? Por que minha alma está aflita e o Senhor não sabe? Cadê a onipotência, a onisciência e a onipresença de Deus? Atributos que só Deus tem. Aí o crente está pecando. O que Isaías está falando, o que Deus está usando Isaías é para isso. Isaías, eles acham que eu não estou ouvindo, eles acham que eu não estou vendo. Mas a aflição, a dor, o problema, o desconforto, é tudo culpa de uma vida de transgressão e de pecados. Como é que você quer orar e Deus te ouvir e te atender, se você não está no lugar que Deus quer que você esteja? Diz para mim. Eu não estou falando do pecador clamar e se entregar para Jesus. Isso aí, meu amado, é instantâneo, porque essa é a vontade de Deus. Mas depois que o crente se converte, depois que o crente começa a entender a palavra de Deus, ele tem que tomar um prumo. Ele tem que manter a sua posição. Essa história que o cair do homem levantar de Deus é conversa fiada. Isso não está na Bíblia. Está na Bíblia, sim, 7 vezes cairá o justo e o Senhor porá de pé. Justo, o crente. O crente que não cai porque ele quer. 7 vezes cairá o homem, o justo e o Senhor porá de pé. O cair de Deus levantar do homem. Quantos crentes têm se baseando nessa palavra, vivendo a transgressão, ultrapassando os limites daquilo que Deus tem para a gente? Isso é uma realidade, e se nós não chamarmos a atenção da igreja, amados, muitos crentes começam a entrar nisso aí. Aqui não é ensinado isso. Não é ensinado que o cair do homem e o levantar é de Deus. Não é. Quem levanta o homem é Deus. Mas a partir de uma decisão dele, do homem, do arrependimento do homem. Porque senão ele vai cair, pedir perdão, entre aspas, não é um perdão genuíno, não é algo de sinceridade, e ele vai ficar assim, ó, caindo e levantando, caindo e levantando.
vivendo transgressão com Deus, porque ele sabe o que está acontecendo e ainda assim ele deixa acontecer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Não pode passar de 7, né? Ele tem que ir na Bíblia alguma coisa. E 7 é o número da perfeição de Deus. Enganar a quem, queridos? Você não engana nem a você mesmo. 2 pessoas você não engana. Primeiro é você e depois é Deus. Você pode enganar pastor, pai, mãe, irmão, tia, parente, amigos. Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Jejua e acha que já resolveu a sua falha. Aquilo que ele precisava, né, para se aproximar de Deus, entre aspas, ele fez o jejum da maneira dele, da maneira que ele escolheu, com o propósito que ele colocou, fazendo um monte de bobagem, mas jejuando, porque é isso que ele quer. Ele quer se sentir melhor. Ei, o jejum, para ser aceito por Deus, amados, tem que ter confirmação no seu coração. Você tem que entender profundamente o erro que você cometeu, a falha que você teve com Deus. Ou então você vai jejuar por alguém, vai interceder e jejuar, vai entrar numa batalha espiritual e vai jejuar. Jejue do jeito que você colocou diante de Deus e não abra mão de fazer além, porque quando você vai fazer um jejum e Deus requer um esforço maior para você, você cumpre aquilo que Deus falou, cumpre aquilo que veio no seu coração. O jejum é uma arma forte em Deus, forte, principalmente para você resistir. O que Jesus resistiu lá no monte? As tentações do diabo. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Resistiu a todas as investidas do diabo. E depois deu início ao seu ministério. Amados, o jejum não é para ser feito de qualquer maneira. Tem que ser com um propósito e aprovação do nosso Deus. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para não poder ouvir. Não está. Agora, como nós estamos, para que Deus nos ouça e para que Deus estenda a mão para nos colocar de pé, para nos fortalecer ou para nos abençoar, para nos prosperar na vida espiritual, financeira, conjugal, profissional. Como é que nós estamos? Nós não podemos nos iludirmos, amados, achando que da nossa maneira, da nossa maneirazinha de fazermos as coisas e não nos esforçamos para o mais, nós estamos agradando a Deus. Isso é verdade. Nós temos que nos esforçarmos cada vez mais, vivermos uma vida de oração. Se vocês tiverem por princípio uma vida de oração, vocês vão começar a ler a Escritura e Deus vai começar a te revelar, vai falar no seu ouvidozinho espiritual, vai te dar interpretação de muitas coisas que você precisa. Ou vocês acham que Deus não quer capacitar vocês para o ministério dele? Vocês acham? Podem ter certeza. Deus quer cada um de vocês gerando discípulos. Deus quer cada um de vocês trazendo vidas para a presença dele. Pastor, isso é tão difícil. Não é. No trabalho, no nosso trabalho secular, amados, nós temos muitas oportunidades. Eu vou usar aqui Flávia com Michele. Flávia já trouxe Michele, Flávia já trouxe mais umas 2 pessoas, mas ela diz que ela não sabe evangelizar.
Aí ela bate lá toca a trombeta para mim, eu vou para lá, eu vou onde ela precisa ir, mas quem ganhou a vida foi ela. Eu só instruí. Você concorda que quem trouxe você foi Flávia? Eu te instruí no batismo, nas conversas particulares que nós tivemos, mas quem foi a trombeta foi ela. Foi ela que falou e foi ela que te trouxe. Amados, vamos reagirmos à urgência de Deus em ganharmos as vidas lá de fora. Existe um inimigo sobrenatural. Paulo já nos ensina que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é uma luta espiritual nas regiões espirituais. E a igreja é uma instituição espiritual, tá? A igreja do Senhor é uma instituição espiritual dirigida, governada pelo Espírito Santo de Deus. E nós somos colaboradores dessa obra de Deus. E para isso, precisamos ter visão espiritual, entendimento espiritual, discernimento espiritual, para que não deixemos passar as oportunidades que o mundo lá fora nos proporciona, não porque ele quer, mas porque o Espírito Santo ainda está convencendo homens e mulheres do pecado, da justiça e do juízo. E sabe quem tem que abraçar esses que são tocados? Eu e vocês. Amém? Fiquem em pé em nome de Jesus. Nós precisamos, amados. Falei ontem lá na congregação, numa oportunidadezinha. Gálatas capítulo 6. Nós precisamos carregar as cargas, os pesos uns dos outros. Isso é carregado através da oração. Vocês não têm ideia o valor, o peso que vocês tiram de alguém quando vocês fazem uma oração em espírito para aquela pessoa. Uma oração sincera. Nós não vemos, queridos. Nós não vemos. Nós sabemos quando oramos por alguém e no dia seguinte ou 2 dias a pessoa fala com você: pastor, a oração me ajudou tanto, eu estou leve, eu estou bem, aquela tristeza acabou, aquela amargura acabou, aquela mágoa foi embora. Você, através da oração, você tirou aquele peso da pessoa. Mas você continua orando em casa, para que aquela pessoa não venha recair com aquele peso e aquela aflição. Amém? Ministério de intercessão. Toquem a trombeta. Não se detenham. Não parem. Não deixem a vergonha te parar, o medo te parar. Não tenham medo, não tenham vergonha e avancem no mundo espiritual. Deus está aguardando, amados. Deus não é ansioso, mas eu sou ansioso às vezes. Chego em casa, nem cheguei no meu lugar, já estou chorando, querendo ficar de joelho naquele lugar. Sabe por quê? Porque existe uma necessidade de Deus que a sua igreja ore, clame e interceda. Porque a vontade de Deus é que toda a humanidade seja salva. Amém? Vem cá, William. O presbítero William vai orar para nós encerrarmos. Amém? Coloca a mão onde você achar que é necessário. O toque da trombeta, amados, nos traz despertamentos, até mesmo em nós mesmos, na nossa própria vida, na nossa própria família. Às vezes coisas estão acontecendo e nós não percebemos. Você pode ser o atalaia, você pode tocar a trombeta e você não precisa se deter, ter medo. Meu marido, não se preocupe, deixa seu marido com Deus. Minha esposa, deixa minha esposa com Deus. Meu filho, deixa o meu filho com Deus. Deixa ele falar. Deixa o seu vizinho falar. Eu já fui chamado de maluco algumas vezes. Não tem problema. Deus
conhece meu coração. Então coloca a mão aí, se você quer, se a trombeta dessa noite falou com você no seu coração, é algo que você precisa acrescentar ou tirar do coração, bote a mão. Se é pensamentos, alguma coisa que tem te afligido, bota a mão na sua cabeça. O irmão William vai orar. E após nós orarmos, ele mesmo vai impetrar a bênção apostólica. Amém? Oremos. Soberano eterno Deus, em nome de Jesus, mais uma vez, Senhor Deus, aqui está, Senhor Deus, a tua igreja. Em gratidão, Senhor Deus, nós nos achegamos diante do teu altar, Senhor Deus, para te agradecer, para te adorar, para te engrandecer, para te enaltecer, porque tu és o Deus santo, tu és o Deus poderoso, tu és o Deus, ó Pai, que conduz as nossas vidas, Senhor Deus, e nós não podemos fazer nada se não for o Senhor, ó Pai, conduzindo, Senhor Deus, o nosso caminhar. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, ó Pai, neste momento, que o Senhor, ó Deus, venha derramar sobre nossas vidas, ó Pai, o espírito de ousadia, Senhor Deus, para que nós, ó Pai, venhamos, ó Deus, em nome de Jesus, cumprir com a tua palavra, Senhor Deus, colocarmos, Senhor Deus, as nossas vidas na brecha, Senhor Deus, em favor, Senhor Deus, da nossa família, do nosso ministério, dos nossos vizinhos, Senhor Deus, das nossas casas, da nossa parentela. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, ó Pai, que o teu Espírito Santo, ó Deus, venha conduzir as nossas orações. Te pedimos, ó Pai, que o teu Espírito Santo venha trazer, ó Pai, o entendimento, ó Deus, o quanto, Senhor Deus, nós somos importantes estarmos, Senhor Deus, sendo usados, Senhor Deus, na tua obra. Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor, o Senhor mesmo nos outorgou, ó Pai, Senhor Deus, poder e autoridade através do teu Filho Jesus, para podermos, ó Pai, Senhor Deus, expulsarmos demônios, libertar, Senhor Deus, cativos. Pai, em nome de Jesus, então, em nome de Jesus, ó Pai, nós recebemos do Senhor, ó Deus, e pedimos, ó Pai, que o Senhor nos dê oportunidade, ó Deus, para que através de nossas vidas o Teu nome seja honrado e glorificado aqui na terra. Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, nós te pedimos, ó Pai, vem com Teu amor, com a Tua graça, com a Tua misericórdia sobre a vida dos meus irmãos, sobre as suas famílias. Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, que tudo que esteja sendo colocado diante do Teu altar, Senhor Deus, que venha se cumprir, Senhor Deus, segundo a Tua vontade, que é perfeita, soberana e agradável. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, ó Deus, Senhor Deus, vem, Senhor Deus, com Teu poder, com a Tua glória, ó Pai, e conduza, Senhor Deus, tudo que nós iremos fazer, Senhor Deus, durante o resto dessa semana. Pai, em nome de Jesus, nos dê, Senhor Deus, uma noite tranquila, ó Pai, diante do Senhor, um sono, ó Pai, que nós venhamos, ó Pai, ter um sono, ó Deus, que possamos, ó Pai, nos refazer, Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, que amanhã venhamos acordar, ó Pai, para Te louvar, para Te glorificar, porque o Senhor é santo e poderoso, Tu és o Deus grande que faz todas as coisas. Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, nos leva de volta aos nossos lares, guardados debaixo das Suas mãos santas e poderosas. É assim, ó Pai, que nós Te agradecemos, Te louvamos, Te adoramos, ó Deus, e Te pedimos, esteja conosco em todo o tempo, em nome de Jesus, amém. A igreja pode estender suas mãos em forma de receber, e que o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo seja com todo aquele que crê e aguarda a vinda do Senhor Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador, não somente hoje, mas para todo sempre, possamos dizer todos, amém, amém.